peço, eu já estou, peço que os amados me desculpem. Eu leio assim, Jeremias capítulo 31, a partir do verso 31, firmada a nova aliança com Israel. Eu leio assim: eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, e não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia, e as leis fixas, a lua e as estrelas para a luz da noite, que agita o mar e faz bramir as suas ondas. Senhor dos exércitos é o seu nome. Se falharem essas leis fixas diante de mim, diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Assim diz o Senhor: se puderem ser medidos os céus lá em cima e soldados os fundamentos da terra cá embaixo, também eu rejeitarei toda a descendência de Israel por tudo quanto fizeram, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que esta cidade será reedificada para o Senhor, desde a torre de Hananel até a porta de esquina. O cordel de medir estender-se-á para diante até o termo de Garebe e virar-se-á para Goa. Todo o vale dos cadáveres e da cinza, e todos os campos, até ao ribeiro Cedron, até a esquina da porta dos cavalos para o oriente, serão consagrados ao Senhor. Esta Jerusalém jamais será desarraigada ou destruída. Amém? Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Eu coloco em tuas mãos e nos submetemos à mesma, para que o teu Espírito Santo nos conduza ao entendimento, nos fortaleça e encoraje à prática. Eu peço a tua bênção em nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Vou falar da nova aliança nessa noite, mas vai ser uma introdução, porque não tenho como falar da nova aliança e não falar da antiga, porque a nova já está no subentendimento de que houve uma outra, né? A pergunta é: que outra aliança foi essa? E que nova aliança é essa? E quais as implicações dentro desta nova aliança? E para quem foi feita essa nova aliança, né? E quais e como está ou estão os cumprimentos em torno dessa nova aliança? Quero, se não esgotar hoje, mas próxima semana, esgotar essas questões e dentre tantas outras. O que é uma aliança? Começar por aí. O que é uma aliança? A aliança é um pacto, né? É um pacto feito entre duas partes, dizem os estudiosos, e é comum a gente ver, até mesmo em algumas, eu acho que em algumas correntes, né? As pessoas têm uma metade do coração, né? Quando são casais, às vezes, né? Aí um fica com a metade, outro fica com a metade. Isso é um pacto, né? Porque quando se junta é um só coração. Então, metade do coração e a outra metade firmada uma aliança. Era assim que era
né? Então, o animal ele era partido ao meio e tinha até uma forma de colocar esses animais na hora de firmar o pacto, e cada parte do animal, ou seja, cada bando do animal ficava para uma das partes, simbolizando que a união daquelas duas partes justamente firmando que um dia, ou melhor, uma parte, ele olhando e falou assim, a outra parte é o pacto, é a aliança que eu fiz com o outro, né, o outro lado, e unindo as duas partes que dá o sentido da aliança que a gente fez. E sempre quando se faz uma aliança, né, ali é decretada, né, as minúcias das alianças. Quer ver um exemplo? Aliança que até hoje nós observamos nos céus. Qual a aliança que nós observamos nos céus de hoje? Quem que se lembra? O arco-íris. Que tipo de aliança foi essa? Com quem foi feita essa aliança? Com Noé. E para qual o propósito? O que ele fez? Prometendo que não destruir a terra com dilúvio, né? Com água. Então, a gente olha aqui a aliança. Deus criou. Então, o arco-íris é belo. Mas o que o inimigo faz? Que isso que a gente está vendo, né, principalmente nos estudos. O inimigo, Satanás, ele procura imitar Deus em tudo, né? Essa é a intenção dele. Ele quer imitar, ele quer tomar o lugar de Deus. Por isso que ele pegou lá nos céus. Então, pegou o arco-íris que é belo, e agora o arco-íris hoje já faz uma associação que é ao movimento LGBT. Então, se a gente tomar cuidado, ele termina assim, olhando para as cores e recusando as cores, porque elas nos lembram o movimento LGBT. Então, o arco-íris e as cores ali foi criado por Deus. Tudo foi criado por Deus. Nós temos dois tipos de alianças. Temos as condicionais e as incondicionais. E eu quero, nessas duas quinta-feiras, hoje vou fazer a introdução, mas eu quero, especialmente na próxima semana, até um pouco mais nessa, que eu vou estar falando um pouco hoje, que é sobre a nova aliança, mas até mais incondicionais, que são a mesma coisa, no sentido de eterna. Quais são as alianças incondicionais que nós temos na Bíblia? Nós temos na Bíblia 4 alianças incondicionais. A primeira aliança incondicional, ou eterna, né, é a aliança que Deus fez com Abraão. A segunda aliança incondicional Deus fez com vamos dizer assim, com Moisés. E a terceira, que está muito ligada a Moisés, que é com Israel, especificamente no sentido como alguns hoje colocam, que esse nome não foi oriundo da Bíblia, que é a Palestina, né? Que é a Aliança da Palestina. E a quarta aliança é a quarta aliança com Davi, né? Ou seja, a primeira é abraâmica, a segunda Noé, né? Ou seja, mosaica, a terceira Palestina, a quarta davídica e a quinta e a última, a nova aliança. E em que essa aliança, em torno de quem e de que essa nova aliança foi feita? Um pouco das 5 alianças. Eu falei 4, mas tirando a última que nós vamos estar estudando, adentrando um pouco mais. É fundamental ter uma base, né, o entendimento dessas alianças para entender o Apocalipse e entender as coisas que estão acontecendo, tá? É fundamental, porque todas as alianças eternas, ela tem, né, um cunho escatológico, tá? Ou seja, ela tem tudo a ver nas coisas que estão acontecendo, nos estudos, nas coisas que vão acontecer, melhor assim, e que estão acontecendo nos últimos dias, porque de fato nós estamos nos últimos dias, ou nós estamos no tempo do fim, né? Então fica mais fácil a gente entender isso aí. A
a aliança de Moisés, ela é condicional. Desculpa aqui, deixa eu retificar aí, tá? A aliança mosaica é uma aliança condicional. Que o fato dessa nova aliança foi porque o povo anulou a aliança mosaica, entendeu? Então, 4 alianças de fato, alianças eternas, né? Que foi a aliança de Abraão, a aliança palestina, a aliança de Davi e a nova aliança. São essas 4 alianças. Tá? Quando Deus construiu a aliança com Moisés, foi quando ele estava no deserto, né? Em que era havia uma condicionante. O povo tinha que ser fiel, o povo tinha que seguir a lei, né? Moisés criou a lei, né? Então a lei não foi escrita no coração, mas ela foi escrita numa tábua de pedra. Essa nova aliança, como nós vimos aqui, tem outra característica, ela vai ser escrita nos corações, tá? Então o povo não cumpriu. Tanto é que, qual o contexto aqui de Jeremias? E que quando houve a quebra desta aliança mosaica, é o contexto quando Israel deixou de ser Estado, no ano 586 a.C. Então, foi quando Israel, da última leva para o exílio babilônico, tá? Jeremias teve um ministério longo, pregando, lamentando a apostasia do povo. Olha só como veio a quebra desta aliança, o abandono, a apostasia. O povo começou a adorar outros deuses, o povo começou a se prostituir em todo sentido em que é a natureza do significado do nome prostituição, não só com relação a deuses, mas também se prostituir com outros povos. Então o povo ele quebrou essa aliança, por quê? Prostituir com outros povos era um dos mandamentos que não podia, né? Prostituir com trazer outros deuses para dentro, adorar outros deuses também era um dos mandamentos que também não podia. Então essa aliança foi quebrada quando o exílio babilônico, Deus usou a Babilônia para levar Judá para o exílio, passando ali 70 anos. Mas as alianças incondicionais, eternas. Abraão. O que Deus prometeu a Abraão? Vamos resumir aí agora. Deus prometeu, lá em Gênesis 12, que de Abraão faria o quê? Pai de pequena nação. Foi? Pai de grande nação. Ou seja, ele olhou para Abraão e disse: olha para o céu, vê se você consegue contar as estrelas. Olha para a areia do mar, vê se você consegue contar a areia. Assim será a tua descendência. Uma coisa maravilhosa. Então, nós tomamos posse dessa aliança pela fé. Não como nação judaica, mas pela fé tomamos posse dessa aliança. Então, essa aliança é uma aliança incondicional, ela é eterna. É através de Abraão que veio, que Deus firmou essa aliança eterna. E como foi? Né? Deus deu a Abraão o filho da promessa. Quem foi o filho da promessa de Abraão? Isaac, né? E aí onde a briga lá no mundo árabe, porque Abraão teve 2 filhos. O primeiro filho dá, vamos dizer assim, o fato do homem querer fazer as coisas do jeito dele, não esperar em Deus. Olha o vacilo que o homem comete. O que Sara chegou? Abraão, estou velho, não vou ter filho não. Então, vai lá, minha serva Agar. Vai lá e tenha filho, porque senão eu vou ficar velho e não ter. E a promessa de Deus não vai se cumprir. Então vai lá, pegou Agar, vê quem? Miserável de Ismael. Quem é o Ismael? O próprio Deus fala, um jumento selvagem, que são os árabes. Para que o povo mais bravo do que os árabes? Entendeu? Aí Deus repreende Abraão, e aí volta depois, aí Sara concede e tem Isaac. E ali constitui-se a promessa de Deus, a aliança. Então, do impossível, Deus mostrou para Abraão que ele é o Deus do impossível. Ele não, Sara era estéril, já era velha, Abraão já era velho. Então, quando fugiu da possibilidade do homem,
que Deus age. É assim que Deus age em nossas vidas, entendeu? Foge da nossa possibilidade, aí Ele age. O que não pode, na verdade, é a gente tomar a frente. Já que Deus não vem agir, eu vou agir por Deus. É o que muitos estão fazendo hoje. O que o ser humano está fazendo agora? O ser humano está querendo achar um meio de tornar-se eterno, né? A longevidade através da tecnologia, aumentar a idade do homem, né? Deus limitou, Deus não tem esse entendimento, Ele limitou a idade do homem, 70 anos. Nós temos 70 para viver. Depois dos 70, se chegar a 80, ele fala isso aí, fala de canseira. Entendeu? Até os 70 continuou. Mas hoje nem 70, né? Não supera nem 70. Já de 50 anos, o negócio começa a pesar, né? Então, assim, qual a outra promessa? A promessa palestina. Que promessa palestina é essa? Lembrando que o nome Palestina, ela não consta na Bíblia, porque esse nome não é um nome bíblico. Esse nome foi dado por Roma, pelo imperador Adriano, né, lá no ano 135 depois de Cristo, que deu, nomeando um novo estado de Israel como Palestina, sendo que Israel tem uma promessa, uma aliança, né, feita por Deus com relação à habitação, com relação à sua expansão territorial. E essa expansão territorial, porque a Bíblia fala que é eterna? Por quê? Desde quando Deus prometeu, Israel não conseguiu ainda ocupar todo o espaço territorial. E isso vai se cumprir no milênio. Entendeu? Então, no milênio, até aqui no finalzinho do texto fala, né, aqui, ó, verso 38, eis que vem dias, diz o Senhor, em que essa cidade, Jerusalém, né, será reedificada para o Senhor, desde a torre de Hananel até a porta da esquina. Então ela vai ser ampliada, vai ser uma cidade bem maior, não só a cidade, como o próprio estado de Israel. Porque quando Deus limitou o estado de Israel, até hoje Israel não conseguiu ocupar. Quais os limites do estado de Israel? O rio Eufrates e o rio Nilo. Então, entre esses dois rios constitui o estado de Israel. Você pode ir lá no mapa em que Israel está encolhido. É um pontinho, né? É um pontinho no mapa. Mas você pode observar que quem tomou conta do rio Nilo? O Egito. Quem tomou conta do rio Eufrates? Aí outros países, como China e outros. China, né? Mas a Síria, principalmente a Síria, né? Então, o rio Nilo e o rio Eufrates, ali constitui o limite de Israel. E Deus prometeu que Israel vai ocupar essas áreas. Então, essa é uma promessa eterna e ela vai se cumprir no milênio. É para Israel, não é para nós, é para Israel. Então, não pense ninguém aqui que vai morar lá em Jerusalém, não. Não pense que alguém vai parar lá em Nazaré das Farinhas. Pode ir para Nazaré das Farinhas, né? Não Nazaré onde Cristo nasceu, tá? Então o que? Qual a outra aliança? Aliança davídica, ou aliança de Davi. Essa aliança de Davi, o que ele promete? O que Deus promete nessa aliança? Recapitulando a primeira aliança, Deus prometeu que através de Abraão faria o quê? Tornaria pai de grande nação. Então, Abraão ali edificando Deus. Iria que, através de Abraão, ele iria construir uma grande nação para o seu nome. Olha só. Na Palestina, Abraão abrange a gente através da fé. A Palestina é mais territorial, mas é eterna. Então é só para Israel, tá? Que é a questão territorial. E a de Davi, qual a promessa? Qual é a aliança que Deus fez com Davi? Ele fez com Davi, lá em Samuel, né? Na segunda carta de Samuel, ele fez essa aliança que no teu descendente, né, virá aquele que se tornaria rei. Então qual é a aliança? O rei. Quem é o rei?
Jesus Cristo. Por isso que lembra do cego Bartimeu? Davi, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, a genealogia, como nós já vimos aqui em janeiro, mostra que Jesus Cristo ele tem descendência de Davi e de Abraão. Portanto, ele é rei legítimo, mas esse rei foi, momentaneamente, ele foi rejeitado pelos seus, mas ele continua o seu ministério espiritual, que é o nosso caso, né, na igreja, e que é justamente nesse sentido aqui, a promessa no coração, mas não na sua plenitude, mas está no coração, né? Porque os judeus eles são presos, né, à questão das escrituras, em que tem que ser preso na verdade, mas tem aquela coisa como a Torá, né, o Novo Testamento. Então eles têm a ter uma forma de examinar, um ritual de seguir, de estudo, de leitura e tudo, mas aquela leitura e às vezes não está no coração, e muitas vezes está no coração, como de fato ainda não está no coração. Então, e na promessa davídica, Deus prometeu que ali viria aquele que assentaria no trono. Portanto, o trono de Davi é eterno, porque através do trono de Davi viria e como veio o Senhor Jesus Cristo. Então, a nova aliança que nós vamos estar falando, primeira coisa que nós podemos observar, como aqui eu já adiantei, né, que ela veio porque o povo anulou, ou seja, Israel anulou a primeira aliança. Então, isso aqui nós já aprendemos que a aliança condicional, ela pode ser anulada pelo homem. A aliança incondicional, eterna, o homem não pode anular, como nós vamos ver aqui. Aqui, Deus está fazendo um novo pacto, uma nova aliança, prometendo, não estava fazendo, prometendo, porque essa aliança aqui estava apontando para quem? Quem ia firmar essa aliança? Jesus Cristo. Aí o autor aos Hebreus ele fala muito, né, são vários textos que tem, não vai dar para ler tudo, mas como hoje aqui é só uma pincelada, né, em Hebreus 8, verso 9, 8, né, leio assim: e de fato, repreendendo-os, diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com os seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Praticamente aqui, não vou ler para ligar dele, praticamente repetindo o que está aqui em Jeremias, né, capítulo 31, a partir do verso 31. Ao verso 13, quando ele diz nova, torna a antiguidade a primeira. Ora, aquilo que se torna antiguidade, o envelhecido está prestes a desaparecer. Daí vem a razão do Novo Testamento. Então, em Cristo, lembra-se que quando ele foi cear ou foi celebrar a última Páscoa, ali ele instituiu a ceia. E na instituição da ceia, quando ele pegou o cálice da ceia, ele falou assim: esse cálice é o cálice da nova aliança. A nova aliança que foi feita no meu sangue, derramado por vós. E aí lá em Coríntios, capítulo 11, verso 24 e 5, 26, fala que essa nova aliança, que era anunciando a morte e a ressurreição de Cristo, nós deveríamos estar celebrando até que ele venha. Entendeu? Então, o sentido, que aí tem o sentido de ceia, a ceia tem que estar habitando em nossas mentes e corações,
esta nova aliança, que é o momento de koinonia. Koinonia é uma palavra que vem do hebraico que só tem sentido se houver participação de ambas as partes. Não existe koinonia ou comunhão, né? Comunhão em que só você está alegre, só você está participando enquanto o outro está lá de braços cruzados, ou remoendo, ou torcendo bico. Isso não é comunhia. A pessoa fala assim, não, eu estou na comunhão. Não. Esse mesmo sentido, por que eu sou contra a celebração de ceia virtual, como alguns dos nossos colegas, dos meus colegas estão fazendo? Respeito, mas não vejo sentido nessa questão. Porque a ceia é um momento, né, em que nós juntos estamos, né, nessa comunhão, participação mútua, de pegar o pão no sentido literal de como era para ser feito, né, de pegar o pão, partir o pão e sair distribuindo a cada um. O corpo ali era mostrando que a carne de Cristo faz parte dessa nova aliança, o corpo dele, como aqui eu expliquei no domingo pela manhã na ceia, né? O corpo dele que é um pão ácido, sem fermento, ele é assado, então fica crocante. Então quando quebra ele no meio, ele esfarela. Então muitos pedaços. Então isto dá aquela ideia de que o corpo de Cristo foi moído, né, foi despedaçado por causa dos nossos pecados. E o sangue dele derramado, porque nenhuma aliança, ela, principalmente na Bíblia, mostra isso, né? Nenhuma aliança ela é feita sem derramamento de sangue. É o que o autor dos Hebreus fala, né? Não há remissão de pecados sem derramamento de sangue. Então, e sempre a Páscoa apontava, né? O cordeiro sendo imolado e tudo, ou seja, o sangue, simbolizando ali o pacto que Cristo iria fazer através do derramamento do seu sangue na cruz por nós. Aí ele fala aqui, ó, vamos ver aqui a característica dessa nova aliança. Olha que coisa maravilhosa, verso 33 de Jeremias. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Observe, firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E o verso 24, e ensinará jamais, não ensinará, outra coisa aqui, ó, não ensinará jamais cada um o seu próximo, nem cada um o seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Isso aqui se cumpriu? Não, isso aqui não se cumpriu, nem na igreja, nem em Israel e nem na igreja. Espiritualmente na igreja, mas Israel nem espiritualmente e nem literalmente. Mas vai se cumprir? Vai. Isso aqui é extraordinário porque hoje nós estamos meio que dando murro em ponta de punhal, como diz o ditado aí fora, né? Que traz uma conotação no sentido de você estar falando uma coisa, falando e não está sendo aceita, né? A sua posição não é aceita, a sua opinião não é recusada, né? O seu ponto de vista não é respeitado, ou seja, isso é dar muito ponto de punhal. Você está falando, olha, tem um buraco na sua frente, você vai levar de lama, ou você vai cair, você vai. Aí a pessoa continua, você continua falando, a pessoa continua indo, isso é dar muito ponto de punhal. Que é o que hoje nós é o que eu estou percebendo, a forma como nós estamos fazendo hoje. Estamos anunciando a Deus, falando quem é Deus, falando da grandiosidade de Deus, falando para que as pessoas pensem um pouco em quem é Deus, e as pessoas continuam zen, né? É um amigo nosso que anda do meu lado. Deus fica só no Deus que é o que a Bíblia, da forma como Deus que nos apresentou,
mas não pensa num Deus transcendente, só pensa num Deus imanente, aquele Deus que se faz presente, aquele Deus das teofanias, ou seja, das aparições, aquele Deus Jesus Cristo que sempre, que veio aqui para provar o seu amor para conosco e tudo, mas nós não temos, às vezes, a curiosidade para levar a nossa mente, transcender um pouco a nossa mente a esse Deus que transcende toda e qualquer ciência. Toda e qualquer ciência. O livro a Bíblia, de modo geral, mas em Isaías 40, do verso 12 em diante, aquele texto ali, ele é maravilhoso. Aquele texto ali mostra que Deus, ele, no verso 12 em especial, que Deus, ele criou a terra, ele separou os continentes, pesou cada um em balança de precisão. Você sabe o que é isso? Em Deus falar que ele sabe até o peso de cada um, de cada continente em seus lugares. Colocou cada um assim, em balança de precisão. Está lá no verso 12 de Isaías 40. Aí em seguida ele fala, isso já foi respondendo a pergunta, quem pode ser o seu conselheiro? Muitos estão querendo ser conselheiro de Deus, muitos estão querendo ser Deus. Olha o que Sara fez. Vamos tomar atitude, já que Deus não cumpriu a nossa promessa. Aí muitos ficam tomando a atitude de Sara, mas Sara foi repreendida por Deus. As alianças de Deus, dentro do ponto de vista escatológico, a gente entender as alianças de Deus, tem que, mais do que nunca, estarmos nessa perspectiva do que falta para cumprir, que a qualquer momento vai se cumprir. Entende? Porque as alianças de Deus, elas são irrevogáveis, as alianças eternas. Por isso que o nome já diz, eterna, incondicional. As condicionantes é que se o homem se permanecer, lembra que fala lá em 2 Crônicas 7,14? Se o meu povo que me chama pelo meu nome se humilhar, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei. Isso é uma aliança, uma promessa condicional. Entendeu? Se o meu povo, então se o povo não clamou, o povo rejeitou Jesus Cristo. Aí Deus deu uma pausa em Israel. E está até hoje, amanhã não sei, mas até hoje está trabalhando com a igreja. Amanhã ele pode voltar a trabalhar com Israel, porque é isso que a Bíblia nos mostra. Ele vai voltar se voltar para Israel, vai ter um momento especial para Israel, mas nós devemos entender que hoje, o dia que se chama hoje, Cristo, ele está conosco, o Deus, o Emanuel, o Deus conosco, ele está conosco, nos dando, nos proporcionando tudo que nós necessitamos. Aí vem a ideia da intimidade com Cristo. Lembra-se da figueira, do texto que fala, eu sou a figueira, Deus como agricultor, ele como a figueira e nós como os ramos. E ele fala, olha a necessidade da figueira, porque nós somos enxertados, entende? Nós somos enxertados. Olha a necessidade da figueira. A figueira, ela enxertada no tronco Cristo, ela vai estar sendo beneficiada por todos os nutrientes necessários para dar fruto. Então, consequentemente, nessa intimidade, nesse relacionamento de intimidade com Cristo, eu já tenho e me sinto obrigatório de gerar fruto, porque a figueira, a palavra lá fala, se o galho, o ramo que não der fruto, ele é o quê? Cortado e lançado fora. Então, não existe ramo na figueira Cristo que não dê fruto. E a Bíblia ainda fala, não é qualquer fruto, são frutos dignos de arrependimentos. Não é qualquer fruto. Então, você vai comparecer ao tribunal de Cristo, porque Ele está te dando nutrientes, seiva, você está sugando seiva do tronco Cristo para gerar fruto. É tipo como se você estivesse tomando dele virtudes
mas ele vai precisar, ele vai requerer contas, entendeu? No tribunal de Cristo. Cadê os nutrientes que eu te dei? O que tu fizeste? É porque estava chovendo, é porque a pandemia é. Muito cuidado, mas nós não podemos, de forma nenhuma, falar que nós somos inúteis, porque não há servo do Senhor inúteis na figueira de Cristo. Não há e nem pode ter. Não há e nem pode ter. Porque ele mesmo diz, ó, sem mim, nada podeis fazer. Olha a necessidade do relacionamento íntimo, da busca, da gente procurar ouvir Cristo, não o mundo, não o mundo. Eu falei um dia sobre a jumenta, e falei semana passada em uma das casas aí, eu sei, sobre Daniel. Os dois textos, a jumenta, quando eu falo, a jumenta de Balaão, né? Os dois textos são muito semelhantes. Balaão não ouviu a voz de Deus, precisou Deus usar a jumenta para que ele ouvisse a voz de Deus. Daniel, quando foi jogado na cova dos leões, o mundo obrigou a Daniel a não cultuar a Deus. Daniel deu ouvido a quem? A Deus. Você não é para cultuar, não é para orar. Eu vou, porque está dizendo, o que Daniel, qual é a missão que Deus nos dá através da vida de Daniel? Ninguém, homem nenhum, rei nenhum, autoridade humana nenhuma tem poder ou autoridade de interferir no nosso relacionamento íntimo com Cristo. Ninguém. Esta é a mensagem que o Senhor deixa ali através de Daniel. Que vem a cova dos leões. O que aconteceu na cova dos leões? Daniel foi estraçalhado pelos leões? Observe, é nítido, a nossa fé é contemplada. Fé não é contemplada naquilo que nós vemos, mas naquilo que nós não vemos. É isso que é fé. Nós cremos naquilo que nós não vemos e esperamos naquilo que também não esperamos, não vemos. Ou seja, a nossa fé é contemplada, amados. Não importa. O importante é permanecermos firmes. E essa nova aliança que foi firmada em Cristo, né, é cálice da nova aliança. O meu sangue derramado por vós. Olha só. Derramado por vós. Ele é eterno. E o que ele está dizendo? Ele está dizendo que essa aliança, ela não é uma aliança condicionante, ou seja, condicional. Ela está dizendo, ó, se vocês não for fiel, eu vou abandonar vocês. Mas como é misericordioso? Quantos estão abandonando? Quantos estão sendo injustos com ele? Ele continua sendo justo. Quantos estão crucificando Cristo? Cada vez que uma pessoa se arrepende, aí de novo se arrepende, e de novo se arrepende. Isto é crucificar Cristo várias vezes. Ele foi crucificado uma única vez. Derramou sangue uma única vez, para todo sempre, para a remissão dos nossos pecados do dia de ontem, do de hoje e também do de amanhã. Razão essa que Satanás não tem autoridade para chegar diante do Senhor e falar, está vendo a serva Adriana, ou que ela contou lá com o Newton? Ele faz isso, todos os dias, ele fala. Todos os dias ele está diante de Deus, falando, está vendo o servo Henrique, olha o que ele está fazendo lá no trânsito. Ele pega as nossas falhas e chega. Aí, nós que descansamos nessa aliança que foi feita na pessoa de Cristo, é que Cristo está dizendo, como nosso advogado, como João fala lá na primeira carta, na primeira epístola, né? Ele fala que Cristo como nosso advogado, ele fala, Pai, o meu sacrifício, o meu sangue, já perdoou o pecado desse servo de ontem, de hoje e de amanhã. Aí fala, então posso pecar? Não. João fala, aquele que diz que
comete pecado. Tem um texto muito interessante, 1 João capítulo 3, verso 6, 3, 6. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não viu nem o conheceu. Todo aquele que permanece em Cristo, figueira, por que não vive pecando? Porque ele recebe os nutrientes necessários para fazer o bem. O não fazer o bem é justamente o pecado que Tiago fala. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, este comete pecado. Né? Então, permanecer em Cristo é justamente viver numa vida ainda nesse mundo, mas viver sem pecado. Mas não significa que não peca. O verso 2 desse mesmo capítulo fala: amados, agora somos filhos de Deus. Essa nova aliança, que é uma coisa assim extraordinária, nós fomos, que é o que a Bíblia fala no Evangelho de João, capítulo 1, 12, veio para os que eram seus, mas os seus não recebeu. Mas a todos quantos recebeu, deu-lhes o poder de ser o quê? Filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. E aí João aqui, o mesmo autor que fala, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Amém? Glória a Deus! Essa é a nossa expectativa. Nós estamos aqui cansados, né? O sono às vezes não deixa a gente se concentrar, né? Porque o corpo está se cansando, a luta, né? a doença vai tomando conta. O nosso irmão Marcelo já está lá. Eu estou com inveja do irmão Marcelo. Eu estava falando para esse instante. Chega lá, eu vou ter uma conversa com o Marcelo. Ele vai na minha frente. Entende? Ele está bem melhor do que nós. Infinitamente melhor do que nós. O quanto de Deus poupou do seu sofrimento? O massacre que a doença fez com ele. O quanto ele sofreu. Então, enquanto aqui estivermos, é isto. É essa coisa, o cansaço, né, o corpo. Por quê? Hoje, a lógica é essa. Já nasce morrendo. A gente nasce, está crescendo, não. Está quase que morrendo. Está indo, se aproximando da morte. A verdade é essa. Mas em Cristo não. Nós temos vida e vida eterna. Esta é o sentido da nova aliança, porque foi feita no sangue de Cristo. E para concluir, o último verso, ainda sobre esse conhecimento de Deus. Eu parei aqui e não tem prosseguimento. Mas vou parar aqui nesse conhecimento. Na próxima semana a gente dá sequência. Com relação ao conhecer, né? O verso 4 fala: ele não ensinará jamais cada um o seu próximo, nem cada um o seu irmão. Como eu comecei a falar, está ainda não na sua plenitude, mas vamos estar lá em Isaías capítulo 11, verso 9, deixa eu ver se é o verso 9 mesmo. Isaías 11, capítulo 11, verso 9, isso mesmo. Olha o que está lá em Isaías 9, 11. Não se fará mal, nem dano algum em todo o meu santo monte. Por quê? Porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Amém? A pessoa não vai mais precisar de ninguém estar dando murro em ponta de punhal. Não vai